de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se dele e disseram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, o homem não separe. Porque foi então perguntaram que Moisés preceituou dar-lhe carta de divórcio ao repudiá-las. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Ora, eu digo-vos: se alguém repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é essa a situação do homem perante a mulher, não é conveniente casar-se. Respondeu-lhes: nem todos compreendem esta linguagem, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Há eunucos que nasceram assim do seio materno. Há os que se tornaram eunucos pela interferência dos homens, e há aqueles que se fizeram eunucos a si mesmo por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o documento que o Papa Francisco redigiu para falar aos jovens é uma exortação apostólica pós-sinodal, né? O que é um sínodo? Um sínodo é uma reunião de alguns bispos para debater, para fazer um diagnóstico de um determinado tema. Por exemplo, agora acredito que em outubro nós teremos aqui na Amazônia o Sínodo da Amazônia, onde os bispos, depois de fazerem um grande diagnóstico da situação da Amazônia, vão tratar sobre as necessidades que a igreja precisa efetuar dentro da Amazônia, dentro do contexto da igreja na Amazônia, para atender de maneira melhor a comunidade. Foi feito um sínodo para tratar sobre a juventude. O Papa Francisco, desejoso de trazer a juventude a ser protagonista da igreja, ele buscou, através do sínodo, entender qual é a realidade dos jovens no mundo todo. E por esse motivo se redigiu esse documento, um documento que traz para toda a igreja a situação da juventude. No capítulo 3 desse documento, o Papa Francisco traz para nós uma reflexão que é bem autêntica. Ele diz assim: vós, a respeito dos jovens, vós sois o agora de Deus. Por que o Papa Francisco colocou isso no terceiro capítulo? Vós, a respeito dos jovens, dizendo para os jovens: vós sois o agora de Deus. Por quê?
Porque as pessoas costumam dizer um ditado popular a respeito da juventude, que é a seguinte: por exemplo, o jovem é o futuro do Brasil, ou o jovem é o futuro da igreja. E o Papa Francisco, olhando para o jovem da maneira que ele sabe fazer, e o Papa Francisco é especialista em olhar para o agora, ele disse para os jovens: vocês são o agora de Deus. Não é o futuro, mas é o agora de Deus. E no terceiro capítulo, eu escrevi aqui o número 64, que diz assim: depois de observar a palavra de Deus, não podemos nos limitarmos a dizer que os jovens são o futuro do mundo. São o presente, estão a enriquecê-lo com a sua contribuição. Um jovem já não é uma criança, encontra-se em um movimento da vida em que começa a assumir várias responsabilidades, participando com os adultos no desenvolvimento da família, da sociedade e da igreja. Mas o tempo muda, colocando-se a questão: como são os jovens hoje? O Papa colocou essa questão: como são os jovens hoje? E esse terceiro capítulo, ele vai dando o diagnóstico da juventude atual. Ele diz que em todos os países a juventude está inserida dentro de vários contextos cultural, aonde a cultura atual tem levado o jovem a se distanciar de Deus também. Uma cultura que é bem secular, uma cultura que deseja tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Então o jovem está inserido nesta cultura, a cultura de que o homem é o centro do universo. Ele vai dizendo que, dependendo de país para país, e colocando-se nos lugares ainda mais pobres, aí é que a dificuldade do jovem se torna maior. Não que a pobreza seja o motivo principal para o jovem se perder, porque pelo contrário, o próprio Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Porque quer dizer que todo rico vai para o inferno? Não. Porque ele diz que não se pode servir a dois senhores, porque nós vamos amar um e odiar o outro. Ele diz: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, a situação atual do Brasil mostra que o dinheiro, a riqueza, se tornou um dos maiores ídolos na atualidade. A corrupção do Brasil, toda a roubalheira que aconteceu no Brasil é fruto daquilo que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz: Timóteo, o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo mal. E por isso Jesus disse: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque estão tão apegados e alicerçados ao poder aquisitivo que se esquecem até do próprio Deus. E aqui eu quero colocar como Jesus colocou: é difícil, mas não é impossível. Porque, por exemplo, alguém que ajudou Jesus a carregar a cruz era um homem rico, né? Ou melhor, o que ajudou a carregar a cruz não, o que sepultou, José de Arimateia, né? Era um homem rico.
mas era discípulo de Jesus, e era discípulo verdadeiro de Jesus. E o Papa Francisco vai trazendo a realidade do jovem no mundo atual. Ele diz que aonde maior for a miséria, a pobreza, e volto a dizer, não é a pobreza pela pobreza, mas é a corrupção que vê na pobreza um leque de oportunidade para ganhar dinheiro. É o jovem que é aliciado para o tráfico, é o jovem que é aliciado para o trabalho desonesto, é o jovem que é aliciado para a prostituição, é o jovem que é aliciado para ser às vezes até soldado, até vigia de boca de fumo. Então, a realidade que o Papa Francisco vai trazendo é exatamente dentro disto, as ideologias atuais que têm tirado o jovem do caminho que é próprio de Deus. E aqui nos faz lembrar aquele jovem rico. Alguém pode dizer: eita, hoje ele está descendo a lenha no rico. Não, eu não quero que pensem e que pensemos que eu estou aqui para criticar o rico, mas nos faz lembrar aquele jovem rico que se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse: segue os mandamentos. Ele disse: eu já faço isso desde pequenininho, desde criança que eu sigo os mandamentos. Ou seja, ele era judeu e fazia parte da cultura e da religião judaica seguir a Torá, e principalmente seguir os 10 mandamentos. E Jesus disse: tu segue os mandamentos, então uma coisa só te basta: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Que foi que o Evangelho diz no final? Que aquele jovem baixou a cabeça e foi embora muito triste, porque era possuidor de muitos bens. O Papa Francisco traz a realidade da juventude que está lançada e mergulhada dentro da pobreza, a pobreza intelectual, a pobreza financeira e a pobreza cultural. E dentro disso abre-se espaço, como eu vinha dizendo, para a corrupção do jovem. E quando a gente pensa nas meninas, por exemplo, a gente começa a ir a um lugar ainda mais sombrio e mais triste. Por quê? Por exemplo, na nossa realidade da nossa cidade, às vezes eu escuto de uma jovem que é tão bonita, de uma jovem que tem todo um futuro pela frente, alguém dizer: ela é viciada em droga, se prostitui para comprar droga. E quando nós vamos vendo essa realidade, a gente começa a perceber que o jovem que é o agora de Deus, o jovem que é o agora da igreja, o jovem que é o agora das famílias, eles estão marginalizados, à mercê de lobos ferozes. Por isso Jesus disse: eis que surgirá no meio de vós lobos ferozes, disfarçados de ovelha. E não é somente para pregar outras religiões, não. É para aliciar, é para roubar do jovem a sua dignidade. E nós podemos ver isso constantemente. A nossa cidade, basta um olhar caridoso e um olhar evangélico para compreendermos aonde está lançada a juventude. A juventude está lançada em um precipício que, se os pais, por isso eu disse que o Evangelho comungava com o capítulo 3 do documento. O Evangelho de hoje fala de uma situação que alguns fariseus... Quem eram os fariseus? Os fariseus são aqueles que eram no tempo de Jesus e são hoje aqueles que dizem assim:
faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é o fariseu. O ditado popular para o fariseu é esse: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O fariseu é assim, porque eles ensinam uma coisa e fazem outra. Por isso Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Por fora é branquinho, bonitinho, mas por dentro é podridão, é azedume, é fedor. Os fariseus se aproximaram de Jesus, e o Evangelho é muito claro dizendo: para o experimentar, ou seja, para colocar Jesus na berlinda, para colocar Jesus à prova. É igual aquele camarada que chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, é permitido pagar o imposto a César? Quando ele fez aquela pergunta a Jesus, ele não queria saber se era permitido, se não era não. Ele queria colocar Jesus contra o imperador. Se Jesus dissesse: é permitido pagar o imposto a César, aí ele ia dizer: tá vendo? É mais um bajulador do imperador. Veio aí disfarçando de bonzinho, mas na verdade é mais um que está a favor do imperador para roubar de nós. Se Jesus dissesse: não é permitido, aí eles iam dizer: é um agitador como Barrabás, está contra o imperador. Era somente isso que ele queria fazer. E os fariseus disseram aqui: Senhor, é permitido se divorciar? Se Jesus dissesse: é permitido, aí eles iam dizer: então a gente pode fazer o que quiser com a mulher. Porque eles faziam isso. Eles estavam com a mulher por qualquer motivo. O Evangelho diz: por qualquer motivo, não perdi o gosto, perdi o carinho, perdi o amor, por qualquer motivo se divorciava. Se Jesus dissesse: é permitido, aí eles: então a gente pode viver do jeito que a gente está vendo, está tranquilo. Esse aí é do nosso time, é fariseu também. Se Jesus dissesse não, aí eles iam dizer: então quer dizer que ele é contra Moisés? É um agitador que veio distorcer a lei do nosso Deus? Aí Jesus vai lá no princípio. Jesus diz assim: por acaso vocês não leram como está escrito lá no princípio, que Deus fez homem e mulher? E o jovem está sendo mergulhado também dentro de algumas ideologias que quer deturpar isso que Jesus disse aqui sobre o matrimônio. Homem e mulher. No princípio Deus fez homem e mulher, e por isso o homem deixará a casa do seu pai e se unirá à sua mulher. E até isso está se querendo introduzir dentro da juventude, distorcendo o que é o matrimônio. E Jesus disse assim: por isso, vocês não lembram de como lá no princípio o Criador fez homem e mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe? E eles continuaram escutando, querendo escutar. Aí Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Aí eles disseram assim: oxente, e por que foi que Moisés permitiu que a gente desse carta de divórcio? Já queriam jogar Jesus contra a lei. Aí Jesus disse: Moisés permitiu por causa da dureza do coração dos homens. Porque o coração é duro. Aconteceu um erro com a esposa, não precisa perdoar, dê a cartinha de divórcio e manda ela ir embora. Jesus disse: não, no princípio não era assim. Lá no jardim do Éden, lá na origem de tudo,
o projeto inicial do meu pai não era assim. Se unisse em matrimônio, tinha que morrer. E é por isso que a igreja diz: até que a morte os separe. Nada, absolutamente nada, pode dissolver um matrimônio que foi realizado dentro daquilo que é a norma da igreja. Alguém pode até dizer: fulano se separou, fulano recebeu a dissolução, do seu matrimônio, a nulidade. Recebeu a anulidade. Aí, fulano anulou. Não se anula. Quando alguém recebe a nulidade, não é anular, é reconhecer nulo, reconhecer que não existiu, reconhecer que aquele matrimônio foi celebrado de uma forma que não é aquilo que é o projeto inicial de Deus, e por esse motivo não existiu. Aí sim, se separa, a igreja reconhece que não houve casamento e a pessoa se separa. Mas fora isso, não pode se separar de jeito nenhum. Aí tem aquelas exceções, e quando eu digo exceções, não é para dissolver o matrimônio. Por exemplo, um casal está prestes a se matarem, aí se separa os corpos, cada um vai para o seu cantinho, mas continua casado, continua unido em matrimônio. Se procurar outro, está em adultério. Por isso Jesus diz no finalzinho do Evangelho: aquele que se separar da sua mulher por qualquer motivo e se unir a outra, comete adultério contra a primeira. E assim também a mulher. Porque eu disse que o Evangelho de hoje casava com o terceiro capítulo do documento? Porque, meus irmãos, a situação da juventude, na grande maioria, está perdida, é porque as famílias estão se dissolvendo, as famílias estão se desunerando, as famílias estão se desgastando. E quando nós olhamos para as famílias, nós conseguimos olhar de cara que na grande maioria não é o projeto inicial de Deus. Não é o projeto inicial de Deus. Às vezes os meninos começam a namorar, engravida sem querer, aí vai morar junto no fundo da casa do pai, às vezes até dentro da casa do pai. Ou seja, começa uma coisa sem início. É assim de todo jeito. Aí nós podemos ver a situação atual das famílias: mães que não respeitam filhos, pais que não respeitam os filhos e filhos que não respeitam os pais. O jovem é o agora de Deus. Eles assumindo responsabilidade, participando e desenvolvendo a família, a sociedade e a igreja, é um sonho de Deus para a juventude, é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Agora é necessário nós que estamos aqui na igreja começarmos a levar para os nossos filhos Deus. Leve Deus para o seu filho, leve Deus para o seu neto, leve Deus para o seu sobrinho, a sua sobrinha, porque essa sociedade que quer banir Deus do meio dela só pode gerar jovens que estarão à mercê de qualquer lobo feroz, à mercê de qualquer lobo feroz. A minha pequenininha, 1 ano e 5 meses, a mãe sempre reza com ela. Já tem uma liturgia que se celebra toda noite, é uma liturgia mesmo. A mãe vai, prepara a água para dar banho nela, Aí diz assim: a gente vai fazer o que agora, mamãe? Aí ela faz banho, aí ela diz: depois do banho, bebê, mamar, depois de mamar, mimi. Antes de mimi,
aí ela bota a mãozinha assim e faz: obrigado, Jesus, amém. Porque a mãe já está levando a oração. Hoje ela acordou, a gente estava para sair para trabalhar, ela acordou e eu achei muito interessante, porque dá para se ver que é um reflexo daquilo que a mãe vai ensinando, daquilo que a gente vai colocando no coração dela. Ela acordou, e geralmente quando ela acorda, ela chama mamãe, papai, vovó, mas ela acordou dizendo assim: obrigado, Jesus, e amém. Obrigado, Jesus, e amém, repetindo isso. Aí eu disse, ficou na cabeça dela. Aí alguém pode dizer assim: isso é alienar a criança. Não. Lá no livro do Deuteronômio, Moisés disse assim: ensinai os caminhos que o teu filho deve andar, e ele não se desviará, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele diz: inculcai. Inculcar é você colocar, inculcai na cabeça dele a lei do Senhor, e ele não se desviará, nem para a direita nem para a esquerda. Inculcar isso é você colocar constantemente, estar insistindo com aquilo para o seu filho, para a sua filha. E o documento, a exortação apostólica pós-sinodal aos jovens e a todo o povo de Deus, quer trazer essa realidade para nós. Aquilo que Padre Léo sempre dizia: famílias restauradas, filhos sadios. Famílias sadias, filhos sarados. E ele diz: um casal sarado, os filhos serão sarados, a cidade será sarada, o Estado, consequentemente o país e o mundo todo será sarado, será sadio. Que a palavra sarado, lá no, se eu não me engano é no francês, quer dizer a mesma coisa de sadio, santo. Tem até um livro que ele escreveu, Os Jovens Sarados, ou seja, jovens sadios, jovens santos. Padre Léo, E se Deus quiser, estará nos altares da nossa igreja. Já está aí com o processo de, se eu não me engano, beatificação, mas está aí para ver se é venerável, alguma coisa assim, eu não sei. Mais ou menos assim. Eu sei que já se iniciou alguma coisa, e já se iniciou algumas críticas, porque ele era muito autêntico. Mas a igreja tem santos autênticos. E eu quero dizer para o jovem, como está gravando aqui e vai para o YouTube, então eu quero dizer para o jovem que me escuta que a santidade é um projeto de Deus para você. Tem um jovem italiano chamado Carlos Acutis, que agora aí está no processo também de beatificação para ser santo. Um jovem que morreu com leucemia e entregou todo o sofrimento da enfermidade em prol, ele disse: eu ofereço todos os meus sofrimentos em prol da igreja e do Papa. O Papa da época era o Papa Bento XVI. Se você procurar na internet, você vai ver a história de Carlos Acutis. Ele dizia: ir à missa é ir ao céu. Ir à missa é ir ao céu. Ele dizia: para ir ao céu eu não preciso ir muito longe. Ele dizia: basta eu descer as escadarias do meu prédio, atravessar a rua e entrar na minha paróquia e participar da missa. Nós precisamos ensinar isso aos jovens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gravei, pedi para gravar. Não é questão de vaidade, é como eu dizia a irmãzinha ali. Tem tanto